Olá! Hoje no Dicas de Balcão nós vamos falar sobre um tema que foi muito solicitado há muito tempo, que é o fotolito, ou como é mais conhecido, o negativo. Bom, o que é o fotolito? O fotolito é uma película translúcida ou semitranslúcida, no qual está inscrito uma imagem ou um texto e que servirá de referência para a fotossensibilização na tela. Cada fotolito corresponde a uma cor. Então, se tem um desenho de 2 cores, nós vamos ter 2 fotolitos. De 3 cores, 3 fotolitos. E assim por diante. Um exemplo de fotolito é esse daqui, ó, que eu tenho em mãos. Bom, existem diversas formas de se confeccionar um fotolito. E por esse tema ser muito detalhado, e eu queria esmiuçar ele bastante, eu vou dividir em dois blocos. Então, hoje nós vamos falar exclusivamente da confecção de fotolito por meio de impressora. E no próximo vídeo nós falaremos outros métodos alternativos, outros métodos que às vezes até hoje em dia nem são tão utilizados. O mais utilizado hoje em dia é com a impressora. Então vamos lá. Muita gente me pergunta opiniões sobre qual é a melhor impressora a comprar. Vou ser bem sincera para vocês, eu não vendo impressora, eu não trabalho com tecnologia, então eu não sou a melhor pessoa para indicar qual é a melhor impressora, a melhor marca para vocês adquirirem. É melhor vocês buscarem essas informações em locais que vendam as impressoras e conversar com os vendedores desses locais. Uma coisa que eu passei, assim, experiência própria e que eu posso dar como dica é: antes de fecharem o negócio de comprar uma impressora nova, verifiquem o preço da recarga, seja do toner ou do cartucho de tinta. Porque especialmente as impressoras a jato de tinta, as fábricas normalmente colocam um preço do equipamento em si super barato, super baixo, em comparação aos demais, mas a recarga, o cartucho em si, caríssimo. E aí torna inviável, né? Você manter uma impressora com uma recarga alta. Então essa é a minha dica. Outra observação é em relação a escolher uma impressora jato de tinta ou uma impressora laser. Se você está investindo, eu acredito que vale mais a pena hoje em dia escolher uma impressora laser por conta da qualidade final e por conta da economia. Normalmente os toners são mais baratos, eles rendem mais. A impressora pigmentada, eu não tenho muitas informações, eu não vou citar ela ao longo desse vídeo, mas eu acredito que ela deva funcionar mais ou menos como a impressora jato de tinta. Então você pode assistir esse vídeo e fazer o teste, de acordo com o que eu for falando mais adiante. Ainda sobre, um contexto mais geral de qualquer impressora, ou se você já tiver uma impressora na sua casa, uma observação importante verifique se a sua impressora, o modo de impressão que sua impressora está imprimindo antes de começar a fazer um fotolito. Por quê? Às vezes as impressoras estão no modo econômico e aí não há deposição de tinta ou de toner, de pigmento suficiente para que o fotolito fique numa cor razoável. Como você faz isso para verificar isso? Você vai lá no menu iniciar, deixa eu pegar minha colinha aqui, cadê? Preferências de impressão, né? E aí no preferências de impressão, você vai lá ver se está no modo econômico, no modo normal, no modo alta definição, tá? E aí você vai adequar. Por uma questão de referência, né? Eu pesquisei um fabricante e a HB coloca que um bom fotolito deve ser sempre impresso com 1200 dpi. 1200 dpi é uma impressão de alta qualidade, a melhor impressão que vai ter ali para você, optimizada ou alta definição, qualquer coisa similar. Esse tipo de impressão, obviamente, deposita muito mais tinta ou toner na sua película. Isso quer dizer, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero que vocês peguem disso? Isso é uma referência. Não é todo fotolito que você precisa fazer que você precisa trabalhar na ostentação da tinta. Você vai, depois com o tempo, você vai adequando o seu trabalho ao que você tem para não ficar desperdiçando tinta à toa também, tá? Então, basicamente, sobre um geral das impressoras,
É isso. Então vamos agora falar sobre as películas. Existem alguns tipos de películas no mercado. As mais comuns, que mais se utiliza, são o papel vegetal, que é uma película mais comum, né? Você encontra em papelaria, inclusive, e ele tem uma diferença para as outras películas. Ele tem uma menor resistência mecânica e térmica. Ele não suporta muito calor, já vamos falar melhor sobre isso. Outra película muito utilizada é o laser film. O laser film é uma película de poliéster, ele é mais desenvolvido e ele é mais resistente mecânica e termicamente. O laser film normalmente ele é vendido nas versões opaco e na versão clear. A versão clear se assemelha muito a uma transparência, né? Que também pode ser utilizada para fazer o fotolito. Também mais à frente eu vou falar melhor sobre isso. No caso dos que eu comercializo especificamente, e aí você pode verificar no lugar onde você for comprar, o meu laser film, ele pode ser impresso dos dois lados, ele tem tratamento para ser impresso dos dois lados, mas aí você pode verificar direitinho com o fabricante, onde você for comprar. Existem outras películas que os clientes dizem que usam, assim, já ouvi falar de tudo, até de papel de pão com óleo, enfim, não sei. Eu vou mostrar aquilo que eu trabalho, que eu sei que dá certo. E eu acho que um laser film ou um papel vegetal não é algo tão caro assim que não dê para investir. Bom, além do tipo de película, nós temos o tamanho delas. Normalmente, no geral, elas são comercializadas no tamanho ofício. E as pessoas têm muitas dúvidas sobre que tamanho é esse. O tamanho ofício, vou mostrar aqui, o papel vegetal é similar, tá? Ele é um pouquinho mais largo e um pouquinho mais alto do que o tamanho A4. Aqui nós temos uma folha de A4. Ele entra na impressora boca normal tranquilamente. E além disso, eles são vendidos no tamanho A3. O tamanho A3, para quem não sabe, são 2 A4, tá? 2 A4. Então, às vezes até, né, quem quiser pode adquirir uma A3 e cortar no meio que vira 2 A4. Mas o ofício funciona super bem, tá? Bom, agora então vamos falar sobre as impressoras com as películas. A impressora a jato de tinta é a impressora que a maioria das pessoas tem. Então, isso acaba sendo um ponto positivo da impressora a jato de tinta. Ela é mais comum, é muito tranquilo de trabalhar. Qual película que se deve usar com a jato de tinta? O papel vegetal é o mais indicado, é o mais utilizado. Camilinha, pode usar laser film? Pode usar laser film, não tem problema, não vai acontecer nada, não vai explodir. Bom, quais são os pontos positivos e negativos? Como eu disse, repetindo, o ponto positivo é que a impressora jato de tinta ela é mais comum. O ponto negativo, primeiramente, a impressora jato de tinta, pensem quando vocês imprimem trabalho de escola de filho, né? Ou você mesmo resolve imprimir uma foto numa folha sulfite. Quando você imprime a foto, o papel não enruga. Isso pode acontecer também no fotolito. Se o seu desenho for muito chapado, e depositar muita tinta aqui, pode enrugar o papel. E enrugando o papel, isso pode dar uma distorção na hora da gravação, tá? O segundo ponto, os respingos de tinta. Qualquer impressora jato de tinta respinga tinta. São sempre respingos bem pequenininhos, que às vezes a olho nu a gente nem vê, mas que pode influenciar no fotolito, não no fotolito chapado, mas pode influenciar no fotolito de uma retícula, um fotolito que necessite de maior definição mesmo. E é exatamente isso, né? Às vezes, um fotolito com maior definição, um fotolito mais complexo, não será possível alcançar com uma impressora a jato de tinta. Mas para quem está começando, tranquilo, pode fazer, vai dar certo, tá? Bom, a impressora laser. A impressora laser se usa a película laser film. Deixa eu pegar o outro, esse daqui é muito grande para mostrar. Se usa a película laser film. Bom, pode usar papel vegetal, Camilinha?
Olha, poder pode, eu tenho muitos clientes que usam, mas o que pode acontecer é, o papel vegetal, como eu disse anteriormente, ele não suporta muito calor, ele enruga com calor. E a impressora a laser, ela necessita do calor para depositar o toner. Então pode acontecer... Opa, desculpa, falha técnica da produção. Então, continuando, eu vou passar o reforçador de imagem, mas não vai dar para vocês verem porque eu tô sem câmera. Então eu não tenho como ver o que vocês estão vendo. Não sei se deu para entender. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Você agita como se fosse um desodorante, vai ser exatamente igual um desodorante. E você aplica aqui onde está a impressão que você quer que saia. Ele é um pouquinho forte, mas nada que comprometa a vida de ninguém, tá? Fiquem tranquilos. E aí você vai deixar ele secar e ele vai escurecer o toner. Atenção, espertinhos, só servem para toner, não serve para jato de tinta, não vai resolver nada com o seu jato de tinta. Isso daqui só serve para enegrecedor de toner. Bom, além disso, além desse ponto positivo da impressora laser, que você tem esse recurso do reforçador de toner, ainda existe um outro ponto que é necessário observar com a impressora a laser, que é a qualidade final do fotolito em si. Quando a gente tem um fotolito muito reticulado, uma coisa muito pequena, às vezes nem a gente consegue imprimir em casa com a nossa impressora comum, às vezes a gente tem que levar para uma gráfica, porque eles têm impressoras mais tecnológicas e tudo mais, tá? Mas no geral, para quem está começando de novo, vai dar tudo certo, podem fazer. Agora eu gostaria de analisar com vocês alguns fotolitos e explicar para vocês como vocês analisarem se um fotolito tá legal ou não, tá? Então vamos lá, eu falei de fotolito chapado, fotolito reticulado, fotolito detalhado, e eu quero aproveitar esse momento para esclarecer uma coisa que eu acho que muitos clientes sim confundem. Quando a gente pergunta, o seu desenho é detalhado, é chapado, a gente não está querendo perguntar se você quer, a gente não está perguntando se você quer uma estampa bonita ou feia, aquela estampa de camiseta de político ou uma estampa de loja de grife, não é isso. A gente sempre vai querer que você faça uma estampa bonita, tá? O que é o chapado ou detalhado? É que isso vai definir a quantidade de fios e tudo mais que você já viu num vídeo do ano passado, ou outras questões que a gente precisa que deposite mais tinta, tá? Não quer dizer que a gente fale um desenho chapado que vai ser uma estampa grosseira, uma estampa feia, não, de jeito nenhum. Aqui eu tenho um exemplo de desenho chapado, que é esse daqui, tá? Então, tenho esse desenho chapado aqui e o que eu vou analisar quando eu for olhar para ver se meu fotolito tá legal. Eu vou colocar ele contra a luz e eu vou verificar se ele está com pontinhos brancos, né, onde não foi pigmentado a película. E eu vou verificar se os pontinhos brancos, qual o tamanho deles, né? Se for uma coisa pequena, não tem problema, pode colocar. Agora, se for uma coisa maior, e especialmente se for na borda do desenho, nos contornos do desenho, é interessante a gente retocar. Então, a gente pode retocar com o Refor Laser e pode também dar mais um retoque com uma caneta nanquim. Pode ser uma caneta nanquim descartável, caneta nanquim é aquela caneta de desenhista, tá? Eu tenho essa daqui que é descartável e existe no mercado as que são recarregáveis, mas as que são recarregáveis elas têm um custo mais elevado, tá? E aí você vai simplesmente retocando aqui os pontinhos que ficaram falhados. Você pode usar uma caneta, por exemplo, como essa daqui, que é uma caneta de retroprojetor, pode, tem que ficar pretinho, tá? Tem que bloquear a passagem de luz. Por isso que o nanquim é tão utilizado, porque ele é a tinta com maior pigmento concentrado, tá? É por isso. Então aí você vai olhar. Aí você fala, ai Camila, mas o meu fotolito não tá 100% preto. Não, ele tem que ficar preto, mas lógico, você vai colocar ele contra a luz, é difícil de eu explicar isso, né? Já sei. Pensei melhor, um jeito de explicar para vocês.
Quando vocês sobreporem o fotolito num papel branco, ele tem que estar bem pretinho mesmo. E quando vocês colocarem ele contra a luz, ele pode ficar meio acinzentado, mas no papel aqui, ó, olhou no papel, pretinho. Ó, método perfeito. Olhou no papel, pretinho. Olhou contra a luz, verifica se tem pontinhos brancos. Legal? Vai dar tudo certo. Bom, esse é o fotolito aqui, então, com uma cor. Nós podemos ter um fotolito com mais de uma cor, né? Para os desenhos, para as estampas com mais de uma cor. Então, aqui eu fiz um exemplo. Então, nós, estampas é de uma cor e o coraçãozinho de amamos é de outra cor. Vocês podem reparar que aqui no fotolito, eu espero que vocês estejam vendo, eu coloquei as marcas de corte aqui. Eu vou ensinar depois a vocês a fazerem isso no Illustrator e no Photoshop, que são os programas que eu sei trabalhar, e eles são importantes, porque isso daqui é que vai fazer a marca para você fazer o seu registro todo certinho depois. Você pode fazer isso assim no computador, ou então você pode pegar uma caneta e fazer aqui, né? Fazer à mão mesmo. Fazer no mesmo lugar nos dois fotolitos, obviamente. Bom, e aí eu falei do desenho chapado de uma cor, chapado de duas cores e o detalhado com uma cor. Veja que esse desenho aqui, ele é detalhado, porque ele tem traços finos, diferentemente do outro que tem traços grossos, mas ambos vão sair bem, ambos vão ficar ok. Aqui, o que a gente tem que atentar para o fotolito detalhado? É a atenção aos buraquinhos, principalmente então nos contornos, porque aqui o contorno, obviamente, que compromete o desenho, né? Se eu tenho uma linha muito fina e tem um buraco no meio da linha fina, não vai aparecer nada. Eu vou fazer a técnica de olhar aqui no papel branco para ver se está bem pretinho e é isso. Aqui eu fiz um exemplo para vocês de um fotolito feito no Laser Film Clear, que pode ser também uma transparência. Eu vou falar para vocês que eu prefiro o fotolito opaco, tanto no papel vegetal como no laser film. Logicamente prefiro o laser film. Por quê? Porque eu acredito que a transparência, o fotolito clear, a durabilidade do fotolito não seja tão grande. Então, às vezes, se você vai fazer pra você, é uma estampa que toda hora você quer gravar a tela e tal, ou então você vai dar o fotolito para um cliente que daqui 10 anos ele quer fazer a mesma estampa de novo, eu acho que não vale tanto a pena, o fotolito não fica tão bonito, tá? Não fica tão durável. Por mais que, embora a qualidade seja ótima e você consiga gravar sua tela perfeitamente, sem problemas. Fotolito detalhado no clear. E agora eu quero falar pra vocês uma dúvida que muita gente tem. Camila, como que eu vou fazer? Eu tenho uma estampa grande pra fazer, mas a minha impressora é A4, ela não entra uma A3. Como eu faço? Eu explico pra você. Você vai dividir o seu desenho em duas folhas, ofício ou A4, e você vai simplesmente imprimir, certo? Aqui eu devia ter cortado antes. Eu vou cortar agora e eu vou, então, aqui. Vamos lá. Aqui tem o Nós Amamos e aqui tem o Estampas. Vamos deixar essas duas juntas. Um minutinho que eu vou pegar uma tesoura. Tesoura. E aí, a gente corta aqui, coloca aqui, né, mede pra ficar tudo certinho, pra não ficar algo tosco, coloca direitinho aqui. E aí vem com o durex. Entendeu? Vamos colocar um durex atrás também. E prontinho, aqui nós temos o nosso fotolito de uma estampa muito grande que não caberia
numa única ofício A4, tá? Então dá pra vocês fazerem tudo, o céu é o limite. E mais um exemplo de fotolito, que agora eu quero mostrar pra vocês o que é o fotolito reticulado. Temos aqui uma foto de um menininho fofo com as mãos coloridas. Quando você vai estampar uma camiseta de uma imagem assim, você vai fazer cromia, né? Que isso é a sobreposição das 4 cores: amarelo, cian, magenta e preto. Se são sobreposições de 4 cores, amarelo, magenta, cian e preto, então nós vamos ter 4 fotolitos, 4 telas. Então amarelo, magenta, cian e preto. Veja que esse fotolito é um fotolito reticulado, ele não é um fotolito detalhado, ele é um fotolito reticulado. Por quê? Toda a composição dele, deixa eu pegar um aqui que fique melhor na imagem para vocês, é feito de pequenos pontinhos, certo? E esses pontinhos é que vão proporcionar uma cromia, tá? Dependendo, e aí é que a gente sempre fala, dependendo do ponto da cromia, às vezes a gente tem que engrossar o ponto, às vezes não é toda a cromia, às vezes que a gente consegue fazer de primeira e dá tudo certo. Isso daqui é um fotolito reticulado, tá legal? Mas, para quem tá começando, como eu falo, né? Para quem tá começando tem que começar com o básico, né? Não adianta querer aprender a cozinhar fazendo, sei lá, qualquer coisa muito difícil de ser feita. Não é impossível, lógico, todos conseguiremos fazer um dia um fotolito, uma imagem fofa como essa. Eu vou explicar para vocês também nos vídeos mais à frente, não é no próximo,